Olá, pessoal! Nós vamos fazer a correção hoje das questões do livro de Matemática, Ciência e Aplicações sobre pirâmides, página 167, questões 27, 28, 29. Então, a primeira questão 26, ela pede que identifique a pirâmide que possui 5 faces. Se uma pirâmide possui 5 faces, automaticamente vai ser uma base, então sobram 4 faces para as laterais. Então, uma pirâmide com 5 faces vai ser uma base, 4 faces laterais, provavelmente vai ter este formato, e ela vai ser chamada de pirâmide quadrangular. No item B, é uma pirâmide com 10 faces. Então, uma base e 9 faces laterais. Vai ser uma pirâmide no formato planificado, né? Em volta, 9 triângulos isósceles e uma base. Pirâmide ineagonal. O item C é identificar uma pirâmide que possui 6 arestas. Então, a pirâmide, a quantidade de arestas da base é a mesma que a quantidade de arestas laterais. Neste caso, será 3 arestas para a base e 6 arestas, e mais 3 arestas laterais, que dá um total de 6 arestas. Vai ser uma pirâmide com esse formato, possivelmente uma base triangular, mais 3 faces laterais, e ela é uma pirâmide triangular. No item D, uma pirâmide com 16 arestas, o mesmo procedimento, quantidade de arestas da base é a mesma quantidade de arestas laterais. Então, metade de 16, 8, 8 arestas para a base, 8 arestas laterais, mais ou menos esse formato, uma pirâmide octogonal, a base um octógono. A questão 27 determina o número de vértices, de arestas e de faces de uma pirâmide, cuja base é um polígono convexo de 11 lados. Então, o número de vértices, se ela tem 11 lados, automaticamente a base vai ter 11 vértices, com mais o vértice do topo da pirâmide, então essa pirâmide vai ter um total de 12 vértices. A quantidade de arestas da base é igual à quantidade de arestas laterais. Então, se ela tem 11 lados, 11 arestas na base, mais 11 arestas laterais, dá um total de 22 arestas. E aí, o último item é quantidade de faces, né? Então, vai ser uma base que tem 11 lados, automaticamente 11 faces laterais. Então, o total de faces será 12 faces. Questão 28, identifique a classificação da pirâmide, sabendo que a soma dos ângulos de suas faces é igual a 20 retos. Quer dizer, a soma de todos os ângulos vai ser igual a 20 ângulos retos, 20 ângulos de 90 graus. Então, a soma dos ângulos, SN, vai ser 20 vezes 90, que vai ser igual a 1.800 graus. Numa pirâmide, ela vai ter ângulo nas faces laterais e vai ter ângulos na base, no polígono da base. Então, os ângulos, a soma dos ângulos das faces laterais vai ser N vezes 180. Por que 180? Porque as faces laterais de uma pirâmide é sempre um triângulo, e a soma dos ângulos de uma pirâmide de um triângulo é igual a 180 graus. E o N é a quantidade de faces de triângulos que vai ter nas faces laterais dessa pirâmide. O S2 vai ser o polígono da base, a soma dos ângulos do polígono da base, que é N menos 2 vezes 180. Então, se eu somar os ângulos das faces laterais com os ângulos do polígono da base, a soma desse S1 mais S2 vai ser igual a Sn.
Automaticamente, adicionando essas duas fórmulas, nós vamos obter Sn igual a 360 vezes N menos 360 graus. E aí, pela questão, a gente já tem o valor de Sn, que é 1.800 graus. Então, nós vamos substituir Sn por 1.800. Substituindo Sn por 1.800, vai ficar 1.800 igual a 360 graus vezes N menos 360 graus. Isso é uma equação de primeiro grau, nós vamos isolar o N em um membro da equação e os demais valores no segundo membro, os valores numéricos no outro membro. Então, vai ficar 360N igual a 1.800 mais 360. Adicionando 1.800 com 360, nós vamos ter 2.160. Então, nós não queremos saber o valor de 360N, nós queremos saber o valor de N. Então, isola N, divide tudo por 360, e aí nós vamos obter N igual a 6. Quer dizer que nós vamos ter uma pirâmide em que a base vai ser um polígono formado por 6 lados. Então, automaticamente, nós teremos uma pirâmide hexagonal. No item B, ele pede para a gente encontrar a classificação de uma pirâmide que tem a soma dos ângulos é igual a 56 ângulos retos. Então, Sn vai ser igual a 56 vezes 90. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, S1 mais S2, que é a soma dos ângulos das faces laterais, mais a soma dos ângulos do polígono da base. Então, nós vamos ter que, multiplicando 56 vezes 90 vai dar 1.040, a soma de todos os ângulos vai ser substituída por 1.040. Nós já temos a fórmula que eu expliquei anteriormente, né? Que é a soma dos ângulos das faces mais a soma dos ângulos do polígono da base. Sn é igual a 360 vezes N menos 360 graus. Nós vamos substituir o Sn por 5.040. Então, vai ficar 5.040 igual a 360 graus vezes N menos 360 graus. O mesmo procedimento anteriormente. Incógnitas num membro, valores numéricos no outro. Nós vamos adicionar 5.040 com 360. Então, nós vamos ter 360 vezes N igual a 5.400. Nós vamos dividir tudo por 360. E ao fazer o processo de divisão, nós vamos encontrar N igual a 15. Então, quer dizer que esta pirâmide, o polígono da base, vai possuir 15 lados. Então, ela vai ser uma pirâmide pentadecagonal. Ok? Até aqui tudo certo? Então, vamos passar para a última questão. A última questão, ele propõe o seguinte problema. A figura seguinte representa a planificação da superfície de uma pirâmide. Pergunta-se qual é o número de vértices, faces e arestas dessa pirâmide. Então, ele nos fornece a pirâmide planificada, subtém-se que a base vai ser essa parte mais escura, né? Se eu transformar essa planificação numa figura espacial, nós vamos ter um tetraedro regular, né? Mas por a imagem planificada, eu já observo que ela possui 4 faces triangulares. Com isso, eu já acho o número de faces. A quantidade de arestas a gente consegue visualizar melhor na imagem espacial, né? A gente pode estar fazendo a contagem aqui, né? 3 arestas aqui na frente, com mais 3 arestas pontilhadas lá atrás, será 6 arestas. Uma outra maneira também de eu compreender é que se a base é um triângulo, então a base vai ter 3 lados, 3 arestas,
E as faces laterais, as arestas laterais, também será igual ao número de arestas da base. Então, se tem 3 arestas na base, terá também 3 arestas laterais, que vai dar um total de 6 arestas. E a quantidade de vértices é sempre a quantidade de vértices da base mais 1. Se a base é um triângulo, ela vai ter 3 vértices na base e mais um vértice no topo, que é o vértice da pirâmide. Então, nós vamos ter um total de 4 vértices. Então, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Então, gente, por hoje era só isso. Muito fáceis essas questões. E em breve nós estaremos postando resolução de novas questões para vocês. Até lá, pessoal.